Bienvenido, alumno de español. Bienvenido a um episódio mais de Aprendendo Espanhol com Histórias. Se você está vendo este vídeo é porque provavelmente quer falar espanhol. E para que isso aconteça, você precisa ter muito vocabulário. Em outras palavras, você precisa conhecer o maior número possível de palavras em espanhol. Assim, você vai poder ter conversas muito mais longas em espanhol e sair desse "Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?". Nesse vídeo, nesta aula de espanhol, por meio de uma história, eu vou te ensinar novas palavras que você provavelmente nunca tinha ouvido antes no espanhol. E eu preciso te falar uma verdade. Eu não gosto muito de dar dever de casa, porque eu sei como a nossa vida é corrida. Então, na maioria das vezes, nós não fazemos o dever de casa, ou quando o fazemos, é de qualquer jeito e de última hora. Por isso, além de eu te mostrar essas novas palavras em espanhol, eu vou fazer exercícios de fixação com você, junto com você, para que você, além de conhecer essas palavras, você vai trabalhar para fixar elas na sua mente. Assim elas vão estar prontas para serem utilizadas no momento que você for conversar em espanhol com alguém. Ah, e fique atento nas palavras marcadas no texto. Essas são as palavras que vão aparecer nos exercícios no final. ¿Estás listo? Toma tu cuaderno, ponte cómodo, ponte tus audífonos y prepárate para oír una historia en español. Historia número 1. El perro y su reflejo. Un perro muy hambriento caminaba de aquí para allá buscando algo para comer, hasta que un carnicero le tiró un hueso. Llevando el hueso en el hocico, tuvo que cruzar un río. Al mirar su reflejo en el agua, creyó ver a otro perro con un hueso más grande que el suyo, así que intentó arrebatárselo de un solo mordisco. Pero cuando abrió el hocico, el hueso que llevaba cayó al río y se lo llevó la corriente. Muy triste quedó aquel perro al darse cuenta de que había soltado algo que era real por perseguir lo que solo era un reflejo. Moraleja: valora lo que tienes e não lo pierdas por envidiar a los demás. Pronto, nós já fizemos a primeira parte, nós lemos o texto em voz alta. Agora eu vou analisar com você quais são as palavras que estão marcadas em verde. Se você tem o seu caderno de espanhol, já anota essas palavras verdes e vermelhas, porque nós vamos trabalhar elas nos exercícios. Vamos uma por uma. Um perro. Perro quer dizer cachorro. Essa é a tradução no português. Já a palavra cachorro existe sim no espanhol, mas é um falso amigo. Cachorro quer dizer filhote, certo? Então, muito cuidado com essa palavra. Você pode dizer um cachorro de tigre, un cachorro de lobo, un cachorro de gato, certo? Eu estou dizendo cachorro de tigre, quero dizer um filhote de tigre. Cachorro de gato, um filhote de gato, um gatinho. Cachorro de león, um filhote de leão. Bien, entonces utilizamos a palavra cachorro. Cachorro, em espanhol, se diz perro, com 2 R's. Cuidado para não confundir com pero, que quer dizer mais. A segunda palavra é a palavra hambriento, que quer dizer esfomeado. Hambriento vem de hambre. Abre bem esse A, hambre. Hambre é uma das palavras que perdeu a letra F originária lá do latim. Essa letra F, ela permaneceu no português, mas ela se perdeu no espanhol. Por exemplo, hambre, no português nós dizemos fome. O F do latim ficou no português, mas se perdeu no espanhol. A mesma coisa acontece nas outras palavras também. Por exemplo, filho, esse F, ele se perdeu e no espanhol virou H. Hijo. Farinha, harina. Fada, hada. Fio, hilo.
Então, vira H. Isso é uma curiosidade. A terceira palavra é a palavra carniceiro. Carniceiro é o açougueiro. O açougueiro, carnicero, el carnicero trabaja en una carnicería. Ou seja, o açougueiro trabalha em um açougue. Carnicero. Y le tiró, un carnicero le tiró un hueso. Tirou, aqui a palavra tirou está marcada em vermelha, porque é um heterossemântico. Um heterossemântico é a mesma coisa que um falso cognato ou falso amigo. As três palavras, elas significam a mesma coisa. E essa palavra, em espanhol, tirar, vem do verbo tirar, é um perigo, porque quer dizer uma coisa diferente do tirar do português. Tirar, em espanhol, tem mais de um significado. Neste caso, no texto, tirar quer dizer jogar. Jogar com força. Então, no caso, o açougueiro jogou um hueso. Então, cuidado para não confundir com tirar do lugar com jogar. No espanhol, tirar é jogar, neste caso, certo? Agora, em outros casos, tirar pode ser puxar. Por exemplo, quando você vai no restaurante, você pode ver em algumas portas que existe uma plaquinha que diz tire. Não quer dizer que você tem que tirar a porta do lugar, não. Você tem que puxar a porta. Então, tirar é tanto jogar como puxar. E um terceiro significado para esse verbo tirar em espanhol, já percebeu que tem que anotar, né? São 3 significados. O terceiro é jogar fora. Por exemplo, esta lapicera não funciona, la voy a tirar, vou jogar fora. Então também quer dizer, mas por causa do contexto dessa história, você percebe que tirar quer dizer jogar, tá? Mas pero que tirou el carnicero? O que ele jogou? Não entendi. Le tirou un hueso. Hueso quer dizer um osso. Você até consegue ver isso aqui pela imagem, um osso. Cuidado, porque a palavra osso existe no espanhol também, mas adivinha, é um falso amigo. Osso quer dizer urso, tá bom? É outro bicho, é outro animal. Então, hueso, osso, oso en español, urso. Llevando el hueso en el hocico, o cachorro estava levando o osso no focinho. Hocico quer dizer focinho. Pode fazer referência tanto a todo o nariz do cachorro, como só a pontinha. Nesse caso, ele estava levando o osso na boca inteira. Então, el hueso en el hocico tuvo que cruzar un río. Tubo está em vermelho, porque se você ouvir essa palavra, há perigo de que você a confunda com tubo, um tubo. Tuvo que cruzar um rio, mas não tem nada a ver com um tubo. Tubo é o verbo conjugado tener. Ele teve que atravessar um rio, certo? Al mirar su reflejo en el agua, creyó ver a otro perro. Ao ver o seu reflejo en el agua, creyó ver a otro perro. Creyó vem do verbo crer, que existe no português, crer. Só que essa aqui é uma orientação uma recomendação que eu sempre dou para os brasileiros que querem estudar espanhol. Às vezes vocês brasileiros querem passar o verbo acreditar para o espanhol e acabam dizendo acreditar. E acreditar tem a ver com crédito em espanhol. Então, eu sempre recomendo, se você vai usar a palavra acreditar, de crer em alguma coisa em espanhol, use o verbo crer, que é esse que você está vendo aqui, crer. Por isso, se você quer dizer eu acredito em Deus em espanhol, você diria algo como yo creo en Dios, eu acredito em Deus. Neste caso, neste contexto aqui, al mirar su reflejo, ao ver o seu reflexo na água, ele acreditou ver outro cachorro com um hueso mais grande que, já vamos chegar lá,
Já vamos chegar. Então, sempre que você quer usar o verbo acreditar ou achar também, você vai usar o verbo creer no espanhol. Por exemplo, vamos ver uma frase com achar. Acho que você está errado. Você vai dizer, creo que estás equivocado. Creo que. Nossa, só com essas duas palavrinhas você pode fazer milhões de frases. Creo que va a llover. Creo que se enfrió el agua. Creo que hace mucho frío. Creo que mi hermano está trabajando. Creo que. Nossa, se você só entrar nessa brincadeira, você explora um montão de vocabulário, tá? Então, acreditar do português você vai passar para crer. Treine isso bastante, tá? Continuando. Creyó ver a otro perro con un hueso más grande que el suyo. Sujo. O que você pensa quando escuta a palavra sujo? Você tá vendo que ela tá em vermelho, né? Por quê? Porque é um heterossemântico, um falso amigo, um falso cognato. Sujo não tem nada a ver com limpeza ou sujeira. Sujo quer dizer seu, certo? Sujo. Então, quando ele olhou para o reflexo na água, ele acreditou ver outro cachorro com um osso maior que o seu, que é algo interessante, mais grande. No português, dizer mais grande é errado. Tá errado. Mas no espanhol tá certo, mais grande. No português nós falamos maior. Mas major em espanhol é um falso amigo, porque major quer dizer mais velho. Por isso que quando nós vamos, por exemplo, apresentar nosso irmão mais velho, a gente não fala, este es mi hermano más viejo. Nossa, parece que você tá chamando de velho o irmão, sabe? Então você fala, este es mi hermano mayor. Certo? Então major tem a ver com idade, não com tamanho necessariamente. Então existem as duas palavras no espanhol, major e más grande. Aí você já tem um montão de informação para anotar no seu caderno de espanhol. Se você está só vendo essa aula sem anotar nada, cuidado, hein? Porque todas essas palavras que estão marcadas no texto, nós vamos revisá-las no final dessa aula com os exercícios de fixação. Vamos lá. Así que intentó arrebatárselo de un solo mordisco. Arrebatar, né? Pegar da mão. De un solo mordisco. Solo se traduz por só, com um só mordisco. Pero, quando abriu el hocico, o que aconteceu? O osso, o osso você sabe o que era, né? Osso que llevava cayó al río. O osso que ele levava caiu no rio e se lo llevó la corriente. A corrente levou. Muy triste quedó aquel perro. Quedó. Você já deve ter visto essa estrutura no espanhol. Quando existe uma mudança de estado, a gente usa o verbo quedar. El perro quedó triste. Mi novio terminó la relación conmigo. Agora me quedé solo. Fiquei só, fiquei sozinho. Quedar. Então, no caso de estados emocionais, sentimentos, a gente usa o verbo quedar. Ou também o verbo poner, indo além, ok? Me puse feliz quando me regalaron um chocolate. Me quedé feliz. Mas sempre para algo de sentimento, certo? Então vamos lá. Muy triste quedó aquel perro al darse cuenta que había soltado algo que era real por perseguir lo que solo era um reflejo. Ele tinha se dado conta de que tinha soltado algo que era real para perseguir, fíjate a estrutura, para perseguir o que só era um reflexo. Moraleja. Moraleja é uma palavra que só é utilizada em histórias, porque a tradução dela seria moral da história. Sabe quando a gente conta uma história para uma criança e a gente quer que fique claro a ideia na cabeça dela? Então a gente fala moral da história. Moraleja. Valora lo que tienes y no lo pierdas por envidiar a los demás.
valora seria, valora, olha aí, ó. Valorize o que você tem e não o perdas por sentir inveja, por envidiar, sentir inveja de los demás, das outras pessoas. Vamos ver a pronúncia agora? Eu vou ler a frase e você vai repetir. Se você já está gastando seu tempo precioso vendo este vídeo aqui comigo, invista esse tempo para treinar a sua pronúncia, porque vai valer a pena. Vamos lá? Devagarzinho, hein? Sem pressa. Un perro muy hambriento caminaba de aquí para allá, buscando algo para comer, hasta que un carnicero le tiró un hueso. Cuidado em não dizer tirou, certo? Porque você vai ter a tendência do português de dizer tirou, porque é muito semelhante ao português essa palavra. Mas lembre-se que todas as letras T no espanhol, elas são suaves. Otro, tiró, tuvo, sempre suave, t, certo? Llevando el hueso en el hocico, tuvo que cruzar un río. Al mirar su reflejo en el agua. Treina essa palavra aqui, reflejo. Esse J do espanhol, ele parece, eu sempre falo que ele parece com o som de um gato que está bravo, como, sabe? Quando o gato não quer ser incomodado. Então você vai fazer isso com força. Reflejo, reflejo, certo? Al mirar su reflejo en el agua, creyó ver a otro perro. Aqui, a letra Y, ó, vou abrir um parênteses bem grandão aqui. O Y no espanhol, ele tem mais de uma forma de pronunciar, você deve ter percebido isso já. O Y, ele pode ter o som de I, essa palavra se pronunciaria creyó, creyó. Ele pode ter o som de J, creyó, que é o som que eu particularmente uso. Ele pode ter o som de DJ, que é o mesmo som do DJ. Muitas pessoas falam, toca o som, DJ, né? Esse som. Creyó, creyó. Pode ter o som de SH, por exemplo, da palavra shopping, crechó. Isso é algo já mais característico dos portenhos e dos uruguaios. Portenhos são as pessoas que nascem em Buenos Aires, na Argentina, tá? E os uruguaios, eles falam crechó, crechó. Ou, eu já falei os 4. Então, com I, creyó, creyó, com DJ, só com J, creyó, que é o que eu uso, e com o SH, crechó. São 4 opções. Qual delas eu tenho que usar? Tudo depende do seu objetivo de espanhol. Eu sempre recomendo aos alunos que eles escolham um tipo de espanhol. As pessoas perguntam, mas não posso aprender um espanhol neutro? Olha, os professores até podem tentar te ensinar o espanhol neutro, mas em um momento ou em outro você vai ter que se jogar para um lado. Por isso que eu sempre recomendo que se você está começando a sua jornada agora a aprender espanhol, se você está dando seus primeiros passos, escolhe já agora. Mas não precisa ser assim, ó, eu quero o espanhol da cidade de um povinho que tá ali na ponta esquerda de Buenos Aires. Não precisa ser tão específico, mas pelo menos uma região. Por exemplo, eu divido espanhol da Europa, o espanhol Centro-América, lá todos aqueles países pequenininhos ali da América Central. Já o espanhol equatoriano, já aquele que está mais na linha do Equador. E da América do Sul, como Argentina, Paraguai, Uruguai. São as 4 regiões que eu costumo dividir. Eu recomendo que você escolha
uma delas, porque cada região tem suas características fonéticas, né? Por exemplo, lá na Espanha, você percebeu que eles falam com a língua entre os dentes? El ceceo, por exemplo, el zorro, la cereza, el cerebro, parece que eles... né? Eu não falo assim, por isso que não sai muito natural. Quando a gente vê aquelas séries espanholas, isso é muito mais natural para eles, né? Não é meu caso. Eu, como sou da Argentina, eu uso outra fonética. Lá na Espanha, eles têm esse fenômeno fonético. Já, por exemplo, lá em Centro-América, eles têm o lambdacismo. Eles trocam alguns R's pelos L's. Tô falando só de fonética, tá? Eles falam perdón, mi amor, algo que a gente escuta, por exemplo, nos reggaetons, né? Tem gente que acha bonito, tem gente que acha feio. Então, quando você for falar o espanhol, vai ser muito difícil você manter a neutralidade. Em algum momento, você vai ter que decidir. Ou você faz o ceceu, ou você fala cereza, ou você fala cereza. Ou você fala pinha, ou você fala ananá. As duas coisas querem dizer abacaxi. Só que na Espanha, abacaxi é pinha. Aí você vai aqui para América, vem aqui para América, é ananá. Pelo menos a partir do centro para baixo, né? Agora, se você chegar na Argentina pedindo uma pinha, alguém vai te dar um soco. Porque pinha, na Argentina, pinha quer dizer soco. Certo? Por exemplo, você vai na Argentina, vai comprar um detergente, se diz detergente. Agora, você vai lá na Espanha e te ensinam a palavra, por exemplo, traste. Traste quer dizer talheres. Só que se você volta para a Argentina querendo comprar trastes, comprar um tenedor, um cuchillo, uma cuchara, comprar os talheres, né? Se você chegar no supermercado procurando, eu quero comprar um lava-trastes. Que lava-trastes é detergente lá na Espanha. Só que se você chegar com esse vocabulário na Argentina, eles vão rir de você. Mínimo. Porque traste na Argentina quer dizer bunda. Então, lava-trastes vai ficar, nossa, ele quer um sabonete íntimo. Entende? Então, por isso, eu dei toda essa volta para dizer que eu recomendo que você escolha uma região, pelo menos, para se basear tanto em vocabulário quanto em fonética. E também com gírias. Nossa, se a gente entrar no campo de gírias, meu Deus! Se você estiver na Espanha, olhar para alguém e dizer que mono, você está dizendo que fofo. Mas agora, se você chegar na Argentina e dizer que mono, você está chamando alguém de macaco. Vai sair o tiro pela culatra. Entende? Por isso que, às vezes, a gente fica, nossa, mas eu não sei que país escolher. Escolhe só uma região. Só uma região. E pronto. Depois você vê se vai escolher algo mais específico, tá? Por isso, crejô. Por que eu falei isso? Crejô depende o país. Se usa, por exemplo, em Buenos Aires, os portenhos, eles já usam um SH. Show, crechó. Então, depende, tá? Tem outros, por exemplo, outras letras, por exemplo, a letra Z, que eu acabei de falar do ceceu, da Espanha, que é uma forma lá, outra forma aqui. A letra S, ela muda em cada região. Enfim. Crejó, você vai escolher um desses 4 sons que eu acabei de te mostrar, tá? Pode ser creyó, pode ser creyó, pode ser crejó, pode ser crechó. O mais usado, ao meu ponto de vista, creyó. Eu uso creyó, com J, certo? Vamos continuar. Al mirar su reflejo en el agua, creyó ver a otro perro con un hueso aquí, con un hueso más grande que el suyo. Depois de mim, hein? Así que intentó arrebatárselo. Arrebatárselo de un solo mordisco. Pero cuando abrió el hocico, el hueso que llevaba cayó al río. Aqui é algo interessante. Várias coisas fonéticas dá para falar aqui. A letra O no espanhol,
ela sempre é fechada. Sempre. No português, a letra O tem 3 sons. Não sei se você, brasileiro, percebeu isso, mas no português, resumindo, ela tem 3 sons. A letra O representa o som o som O e o som U em alguns momentos. Por exemplo, quando a letra O aparece no final de uma palavra. Exemplo, na palavra gato. Gato. Ou hora, viu? Nessa palavra hora, de horário, a letra O tem o som de O. Agora, na palavra som, o O, ele é fechado. Esse é o O que é igual ao O do espanhol, tá? O. Não importa se a letra O no espanhol está acentuada, como nessa palavra aqui, ó. Tá vendo a letra O que tá com acento agudo ali? Você vai fechar essa letra O igual. Então, aqui fica cajó. Cajó? Não, cajó. Cajó. Al río. Outra observação, a letra L. No português, quantos sons a letra L tem? Você já parou para pensar? No português, a letra L, ela funciona como L. Mas também, às vezes, quando a letra L aparece no final de uma palavra ou antes de uma consoante, ela soa como U. Por exemplo, na palavra pastel. Pastel. Você percebeu que a gente fala pastel? E não pastel? Sim, tem algum brasileiro que fala pastel? Eu não sei, eu não conheço. Então, nesse caso, você ao ser brasileiro, você tem que ter cuidado, porque no espanhol, todas as letras L's são bem marcadas. Al. Então, aqui fica cayó al río. Al río, certo? Cayó al río, bem marcada. Aqui, ó, por exemplo, a palavra soltado. Ó, essa palavra no português nós diríamos soltado. Soltado. Mas no espanhol, como ele é bem marcado, a gente fala soltado. Soltado. Treinou aí? Vamos lá. Pero cuando abrió el hocico, você. El hueso que llevaba cayó al río y se lo llevó la corriente. Muy triste quedó aquel perro al darse cuenta de que había soltado algo que era real. Ó, aqui na palavra real, você vai ter aquela tentação de dizer real. Com esse L final transformado em U. Real. E esse R aqui, vibrante. Real. Real. Olha, eu não sei o que tem alguns estudantes de espanhol, mas quando eles escutam o R vibrante, quando eles querem treinar esse R, eles tentam fazer esse som por vários segundos. Aí eles começam a fazer assim, ó. E sabe o que acontece? O R começa a morrer. Eles começam a, ai, não sai. E aí começa a entrar um desespero de que não tá funcionando. Muita calma nessa hora. Dica para você pronunciar esse R. Primeiro, calma. Não se desespere, porque se você começar a pensar, eu tô travado, você vai travar mesmo. Então, respira fundo e faça esse R curtinho. Real. Re. Isso, separe em sílabas. Re. Al. Como se você estivesse assim, ó, digitando. Re. Não tenta fazer o som por 20 segundos. Se você não consegue nem 2, por que você vai tentar 20? Isso é algo que eu vejo que frustra alguns alunos, sabe? Então faça rapidinho. Real.
se había dado cuenta que había soltado algo que era real por perseguir lo que solo era un reflejo. Reflejo. Bota força nesse J, hein? Reflejo. Reflejo. Isso, repete junto comigo. Aqui nós vemos o J de novo. Moraleja. Moraleja. Valora lo que tienes y no lo pierdas por envidiar a los demás. De novo. Y no lo pierdas por envidiar, aqui ó, som de B de bola, tá? Envidiar. E de suave. Você vai querer olhar, nossa, se você fosse ler isso aqui sozinho, você tem cuidado, tenha cuidado, porque você vai querer dizer envidiar. Ai, meu ouvido. Envidiar não existe, tá? Suave, envidiar. Todas as letras D no espanhol são suaves, tá? Envidiar. Agora toda a frase. No lo pierdas por envidiar a los demás. Espero que tenha sido certo. Eu não consigo te ouvir, infelizmente. Mas se você realmente quer testar para ver se você está pronunciando corretamente, eu sempre recomendo aos meus alunos que eles gravem a sua voz. Gravem e depois eles mesmos parem para se avaliar. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que está pronunciando certo. Inclusive, na frente dos professores, a gente fala, prof, eu estou pronunciando certo. Mas o prof tá vendo que tem erros. E às vezes é um erro que você comete, só que você não percebe porque não está prestando atenção. Quando você grava sua voz, o gravador não mente. Ele não vai te dar aquela sensação de, acho que eu fiz certo. Não, tá ali. Se você errou, o fonema tá ali. Certo? Então ele não te engana, ele é seu melhor amigo na hora de treinar a sua pronúncia. Tá bom? Agora, nós já lemos o texto, revisamos as palavras, vemos as traduções, vemos se há sinônimos, já vimos tudo isso. Vamos agora... verificamos a pronúncia também. Vamos agora para os exercícios. Essa é a hora que separamos gente que quer aprender e gente que está só de brincadeira aqui. Se você não quer se esforçar, pode terminar o vídeo aqui. Aqui terminou a análise de pronúncia, aqui terminou a história. Pode fechar aqui. Mas agora, se você está comprometido a aprender o espanhol, de verdade, falar realmente o espanhol, você precisa ter o maior número de palavras no seu repertório. Para você conversar com alguém em espanhol, você precisa conhecer várias palavras. Por exemplo, se você quiser falar sobre animais com alguém, você precisa conhecer o nome de alguns animais. Né? Isso é repertório, isso é vocabulário, isso são palavras que você conhece. E é isso que nós estamos fazendo nessa aula. Eu estou te mostrando novas palavras. E agora que eu te mostrei essas palavras, que são essas palavras verdes que você vê na tela, nós vamos fixá-las na sua memória, com um exercício de fixação. 2 níveis de dificuldade, tá? Vamos começar pelo nível 1. Acompanha comigo. O que nós vamos fazer? Tá vendo essas palavras escritas aqui? Você vai dizer a tradução delas para o português, tá? Se você prestou atenção na explicação ou na história, você já sabe a tradução dela. Você já viu. Nós estamos praticando algo que você já aprendeu. Então, vamos lá. O que quer dizer a palavra perro? Todas essas palavras estão em espanhol, tá? Em espanhol, perdão. Perro. O que quer dizer perro? Cachorro. Se você diz cachorro, genial. Mas agora, o que era a outra palavra que você tinha que ter cuidado? O que era cachorro em espanhol? Cachorro em espanhol quer dizer filhote.
certo? Cuidado com isso. Cachorro de tigre, cachorro de leão. Hambriento. Qual é a tradução de hambriento? De onde é que vem a palavra hambriento? Você se lembra? Vem da palavra hambre, fome. E o que quer dizer hambriento, no fim das contas? Quer dizer esfomeado, né? Se você sabe que vem de hambre, você já deduziu que vem de esfomeado. Carniceiro. O que quer dizer carniceiro? Quer dizer açougueiro. Opa, açougueiro. Desculpa, eu não tenho C cedilha aqui. Eu tô com teclado argentino. Como é que é o nome do lugar onde se vende a carne? Seja ela assada ou crua, em espanhol. El carnicero trabaja en una carnicería. 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 Para mim, o nome faz muito mais sentido no espanhol. Tiro. Tiro. Te lembra que esse verbo aqui era um falso amigo que você tinha que ter muito cuidado? Vamos ver no texto. O que dizia do tiro? Hasta que um carnicero le tirou um hueso. Ah, agora que você viu em contexto, você sabe o que é tirou, né? Quer dizer jogar. No caso, jogou, porque está conjugado o verbo. Tirou. Él tiró. Yo tiré, tú tiraste, vos tiraste. Él tiró. Hueso. O que quer dizer hueso? Me conta aí, fala em voz alta. Isso, osso. Hocico. Focinho. Muito bem. Focinho ou fuça? Não sei a diferença focinho ou fuça. Se você quiser me explicar aqui embaixo, me ajuda. Tubo. O que quer dizer tubo? Tubo vem de qual verbo? Você se lembra? O verbo tener. Opa, escrevi errado. Tener. E tubo quer dizer ter no passado. Então, quer dizer teve. Isso. Tá fácil até agora, né? Tá fácil, porque esse aqui é o nível... Esse aqui é nível... Olha aqui, eu tô fazendo errado o negócio. Esse aqui é nível 1, gente. Me desculpe. Tá? Vamos lá. Teve, crejou. Você se lembra que eu expliquei ali que o crer... Nós passamos para... Usamos o espanhol, no espanhol o crer, quando no português nós estamos querendo dizer acreditar. Isso. Ou tem outro verbo. Achar. Achar. Ó. Creyó. Onde é que tá na frase aqui, ó? Creyó ver a outro perro. Ele achou ter visto outro cachorro. Acreditou, achou, viajou na maionese, tá? Creyó. Ah, isso aí. Vamos conjugar isso aqui, tá? Acreditou, achou, viajou. Sujo. Falso amigo, lembra? Sujo não tem nada a ver com limpeza. Sujo quer dizer seu. Qual é a frase do sujo? Mais grande que ele sujo. Maior que o seu. Solo. O que quer dizer solo? Como é que tá na frase a palavra solo? De um solo mordisco. De um só. Só mordisco. Só. E claro que a palavra solo ela também pode ser traduzida por sozinho. Certo? Estou solo. Ou até para deixar ainda mais intensa a tristeza de estar sozinho, você pode dizer estou solito. Né? É mais intenso. Solito. Mas no contexto da frase, da história, é de estar só, certo? É a palavra só, perdão. Porque não dá para dizer de um sozinho mordisco. Não faz sentido. É de um só mordisco. Quedou, você se lembra? Tem a ver com estados, sentimentos. Ele ficou, que vem do verbo quedar. Ficou. Que quedou também podia ser se puso. Mas aí é espanhol mais avançado, tá? Mas você pode usar poner no quedar também. Envidiar. Como é que era a frase do envidiar? No lo pierdas por envidiar a lo demás. Quer dizer invejar. Isso, você já falou em voz alta, né? Você está me acompanhando. Moraleja. Qual é a tradução para o português de moraleja? Moral da história.
Moral da história. Não sei se moraleja tem uma tradução, só uma palavra, mas para que não fique dúvida, moraleja quer dizer moral da história. Pronto, esse foi o exercício de fixação nível 1, dificuldade 1. Tá preparado para aumentar a dificuldade? Ó, que vai aumentar, hein? Preparado? Só que assim, ó, vamos fazer um trato. Se você quer realmente memorizar, fixar, é importante que esse conhecimento saia de dentro de você. Existe uma diferença entre exercícios ativos e exercícios passivos. O que nós fizemos agora foi um exercício passivo. Por quê? Porque eu te mostrava o texto e você tirava do contexto do texto a tradução, a resposta. Isso é um exercício passivo, onde você tira a resposta de algum lugar. O conhecimento está do lado de fora de você e ele entra em você. Esse é o exercício, as atividades passivas. Mas agora, o nível 2, ele dificulta porque nós vamos entrar num exercício ativo. Ou seja, o conhecimento, em vez de ele estar do lado de fora e vai entrar em você, vai ser o contrário. Ele vai sair diretamente de dentro de você e você vai colocar ele para fora. Entende? Por isso que ele requer mais esforço, tá? Por isso, quero te pedir um favor. Por favor, coloca o seu caderno de espanhol fechadinho. Tenta não olhar para ele. Você vai recorrer à sua memória, ao que você viu nos minutos anteriores. Porque agora nós vamos fazer o caminho inverso. No exercício no nível 1, nós tínhamos a palavra em espanhol e passávamos ela para o português. Agora, nós vamos ter a palavra em português e você vai passar elas para o espanhol. Até vou fechar aqui. Isso. Tá faltando algum? Não. Tá preparado? Não olhe pro seu caderno, hein? Vamos lá? Rapidão. Como se diz cachorro em espanhol? Se você já falou rápido é porque você já sabia. Tava na sua memória já. Você já aprendeu. Legal. Esfomeado. Como é que se fala em espanhol? Primeiro lembra do substantivo. Como é que se fala fome? Hambre. Hambre, né? Então, é hambriento. Hambriento. Açougueiro em espanhol. Como é que é? Com carne. Carniceiro. Carniceiro. Jogou. Você se lembra que tinha aquele verbo problemático? Se você não está conseguindo lembrar, resista à vontade de abrir seu caderno. Tenta lembrar. Tirou, jogou. Osso. Era osso? Não. O que é osso? Com um S só, o que é? É urso. Osso com um S é urso. Então, não. Osso, em português, para o espanhol, nós traduzimos para hueso. Hueso. Certo? Focinho. Essa é uma daquelas palavras. Começa com H. Hocico. Teve. Esse aqui ele se traduz por um heterossemântico, um falso amigo, um falso cognato, que é um tubo. Tubo, mas é com B? Não, é com V. Tubo. Acreditou ou achou? Como é que se traduz? Crer é o verbo. Crer é o verbo. Mas agora, conjuga ele. Ele acreditou. Ele creyó. Seu se diz su. Ai, su existe, né, Pã? Sujo, por quê? Porque no caso da frase aqui, ó, sujo, mais grande que el sujo. Aqui a gente não podia usar só o su. Dica rápida, tá?
Vou abrir outro parênteses. Su, nós usamos su quando ele vem antes de um substantivo. E sujo quando ele não vem antes do substantivo. Fecha parênteses. Com isso aí, sua vida muda, meu querido, se você aprender a usar essa regra aí. Sujo, certo? Só. Como é que se fala só? Solo, solo. Ou como é que fica no diminutivo? Sozinho, sozinho, solito. Solito. Mas nós vamos apagar isto, sabe por quê? Porque na frase do texto não dá para usar sozinho. De um sozinho mordisco. Não, un solo mordisco. Bien? Então quase lá no fim, gente. Não olha a resposta. Ficou. Te lembra que o cachorrinho ficou triste porque ele perdeu o osso no rio? Então ele quedó. Invejar. Invejar, como é que é? Envidiar. Se você tá conseguindo responder antes que eu dê a resposta, tá funcionando. Agora, se você tá esperando eu dar a resposta para me responder, quer dizer que não está funcionando, tá? Então, você pode voltar. Depois que terminar isso aqui, volta o vídeo e repassa com as palavras que você não conseguiu responder, tá? Já marca no seu caderno, ó, essa palavra aqui, essa aqui, eu tenho que repassar. Moral. Como é que se fala moral da história? Moral da história, né? Em espanhol se diz moraleja. La moraleja de la historia es tarará, tarará, tarará. Então, faça isso, não faça aquilo, isso está errado, isso está certo. Bien. Aquí terminamos la primera historia del episodio, el perro y su reflejo. Si has llegado hasta aquí, felicitaciones. Los que no están comprometidos a dominar el español no suelen ver videos de este tamaño, así que me alegro muchísimo por ti. Pero antes que terminemos, quiero hacerte una recomendação. Você já aprendeu novas palavras nesse vídeo, inclusive até exercitou elas. Mas quanto mais você revisar, repassar e usar estas palavras, mais na ponta da língua elas vão estar. E acredite, esta recomendação vai fazer muita diferença para você. Nos próximos minutos eu vou te mostrar como você deve se organizar nos próximos dias. O método lista funciona assim. Primeiro você vai pegar uma folha de caderno e vai anotar todas as novas palavras que você aprendeu, neste formato. Na primeira coluna, o título será Nível 1. Ali você vai escrever as palavras em espanhol. Na segunda coluna, o título vai ser Nível 2 e ali você vai escrever as palavras em português. Para começar a revisar, você vai pegar uma régua ou um pedaço de papel, pode ser um post-it, por exemplo, como você está vendo aí na tela, e você vai usar esse papel para cobrir a coluna que você não vai usar. Por exemplo, você vai começar a sua revisão na primeira coluna, na coluna da esquerda. Você vai ver a palavra que está escrita e você vai dizer em voz alta qual é a tradução dela no português. A primeira palavra é flaca. No português, a tradução é magra. A segunda palavra, falda. Então, você tem que falar em voz alta a tradução que é saia, peluqueiro. E vamos dizer que nesse momento você não se lembre da tradução desta palavra. Você faz o possível para tentar lembrar a tradução dessa palavra. Se você, mesmo tendo se esforçado, não conseguiu lembrar qual é a tradução de peluqueiro, você vai mexer o post-it e dar uma olhadinha na resposta. Mas você só vai fazer isso se você realmente tentou lembrar. Já olhou a resposta? Pronto, passa para a próxima palavra, cartel. E assim você vai fazendo na primeira coluna. Você vai ler a primeira coluna pelo menos 3 vezes. Depois de revisar toda a primeira coluna do nível 1, você vai passar para a coluna do nível 2. Aqui, a dificuldade aumenta um pouco. Você vai tapar a coluna da esquerda e vai começar a dizer a tradução do português para o espanhol. Você vai dizer em voz alta e sem olhar para outra coluna a tradução, que é flaca.
Como se diz saia em espanhol? Você vai dizer em voz alta falda ou pollera. Como se diz cabeleireiro em espanhol? Você vai dizer peluquero. Agora, digamos que você chegou na palavra loiro e você não se lembra da tradução. O que você vai fazer? Vai tentar lembrar. Se você realmente não lembrar, você vai dar uma olhadinha na coluna do lado. Depois de ver a resposta, pronto, continue. Revise a coluna do nível 2 pelo menos 3 vezes. E pronto, essa foi a sua revisão segundo o método lista. Recomendo que você revise o vocabulário que você aprendeu hoje pelo menos mais 3 vezes. A primeira revisão vai acontecer 24 horas depois de você ver este vídeo. A segunda revisão vai acontecer 7 dias depois de você ver este vídeo. E a terceira e última revisão deve acontecer 30 dias depois de você ver este vídeo. Com isso, você nunca mais vai esquecer das palavras que você aprendeu hoje. Y eso es todo. No te pierdas el próximo episodio de Aprendiendo Español con Historias.